Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula. Quem fala é o professor Márcio e nós estamos aqui com mais uma videoaula para falar sobre geometria plana. Eu vou mostrar para vocês aqui uma relação métrica que ela normalmente você não estudou com toda certeza essa relação métrica, muito provavelmente não estudou no ensino regular, e ela não é uma relação métrica que aparece na maioria dos livros didáticos, ok? Então nós vamos provar essa relação métrica que diz que a altura relativa à hipotenusa de um triângulo retângulo é o produto da hipotenusa vezes os seus catetos, certo? Então o cubo, né? A altura ao cubo é a hipotenusa vezes o produto dos catetos. Se eu pego a altura e elevo ao cubo, e fazendo, eu encontro o produto dos lados do meu triângulo retângulo, digamos assim. Bom, eu fiz aqui uns traços, esse segmento aqui vale Czinho, esse segmento aqui Bzinho, né? Então, olha só, eu chamei esse segmento daqui até aqui, que é a altura do nosso triângulo AHB, esse segmento eu chamei de X. E esse segmento daqui até aqui, que é a altura relativa à hipotenusa do triângulo AHC, eu chamei de Y. Como eu tenho aqui um retângulo, se aqui é X, aqui também é X, se aqui é Y, aqui também é Y. Perfeito? Então, nós vamos trabalhar algumas relações métricas que vocês conhecem para a gente chegar a provar que H ao cubo é A vezes B vezes C. Vamos primeiramente fazer um lembrete aqui de uma relação métrica muito interessante para nós aqui, que é essa aqui. Eu vou fazer um rascunho aqui de um triângulo retângulo, que ela diz o seguinte: quando eu pego a altura ao quadrado, isso acontece em todo triângulo retângulo, todo triângulo retângulo, acabei fazendo desenho errado aqui. Todo triângulo retângulo é apenas um esboçozinho, não é nada rigoroso. Se eu tenho a altura aqui, e se aqui é M e aqui é N, o H ao quadrado é o produto das projeções, M vezes N, tudo bem? E é esse conceito que nós vamos usar aqui. Vamos usar, né? Então, vamos aqui aplicando, olhando para o triângulo AHB, eu posso afirmar que a altura relativa à hipotenusa, no caso, é o meu X ao quadrado, é o produto das projeções C vezes Y. Beleza. Também podemos aplicar nesse triângulo AHC. Exatamente, podemos falar que o y ao quadrado é b vezes x. Ok. Uma outra coisa que a gente pode explorar aqui é olhando para esse triângulo aqui, ó. Ele é um triângulo retângulo, onde a hipotenusa é o H no caso ali, né? Nós podemos dizer que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos, ou seja, é o x ao quadrado mais o y ao quadrado. Beleza. Tem mais alguma coisa que a gente pode trabalhar aqui? Vejamos bem. Bom, eu acho que a gente pode trabalhar também semelhança, uma vez que esse triângulo aqui é retângulo, né? E este triângulo aqui é retângulo. Nós podemos fazer uma relação de semelhança aí. Veja bem, esse lado aqui é paralelo a esse lado. Então, a gente pode concluir que este ângulo é exatamente a mesma medida deste. E que, por conseguinte, este ângulo aqui tem a mesma medida deste aqui. Perfeito? E aí a gente pode montar uma relação de semelhança da seguinte forma. O lado oposto ao ângulo traçado com dois tracinhos, que no caso é o meu y, está para o lado oposto com o ângulo traçado com dois tracinhos, né?
y está para C, assim como, ó, B está para X. E aí a gente conclui o quê? Portanto, B vezes C é igual a X vezes Y. Isso é uma coisa interessante para nós. Vai nos ajudar bastante. No entanto, nós não exploramos ainda tudo que a gente poderia explorar. Observe que nós não usamos o A aqui nesse sentido, não usamos o A na relação, ou seja, nós não trabalhamos com o triângulo grandão, só trabalhamos com triângulos pequenos ali. Vamos usar o triângulo grandão aplicando o Teorema de Pitágoras. O Teorema de Pitágoras diz o quê? O quadrado da hipotenusa, no caso o A ao quadrado, é igual à soma dos quadrados dos catetos. Quem é o B no triângulo grandão? É o X mais o Bzinho. Mais, isso ao quadrado, né? Mais, quem é o C no triângulo grandão? É o Y mais o Czinho. Tá, beleza. Mas vamos analisar o seguinte. A ao quadrado é igual. Nós podemos melhorar um pouco essa relação aí. Se eu isolar o B, por exemplo, se eu isolar nessa relação aqui o B, eu vou ficar com o quê? Com y ao quadrado sobre x. Do mesmo modo, eu posso fazer aqui, ó. Se eu isolar o C, eu vou ficar com o x ao quadrado sobre o y. Tudo bem? Vou substituir. No lugar do B, eu coloco y ao quadrado sobre x. No lugar do C, eu coloco x ao quadrado sobre y. Então, vamos fazer isso aqui agora. Então, vai ficar assim, ó. X mais y ao quadrado sobre x elevado ao quadrado, né? Mais y mais o C, quem é? X ao quadrado sobre y elevado ao quadrado. Beleza, vamos tirar o mínimo múltiplo comum desses parênteses aí. E aí vai acontecer uma coisa interessante. Tirando o mínimo aqui, é só multiplicar aqui, ó. X vezes x ao quadrado. Então vai ficar x vezes x, né? Vai ficar x ao quadrado. Aqui o x dividido por x dá o próprio y mesmo ao quadrado. Isso tudo dividido por x. Eu vou prolongar o meu sinal meu parênteses, né? E elevar ao quadrado. Mais. Do mesmo modo, aqui tirando o mínimo é o y, né? Y ao quadrado mais. Me permita colocar em ordem aqui. Vou colocar em ordem x ao quadrado mais y ao quadrado mais x ao quadrado mais y ao quadrado. Só vou apagar essa borreira que eu fiz aqui, porque a hora que a gente está gravando sempre surge um som diferente aí. X ao quadrado mais y ao quadrado, eu coloquei em ordem, tá? Tá, pessoal? Y vezes y ao quadrado, y ao quadrado. Então, eu coloquei em ordem x ao quadrado mais y ao quadrado, elevei ao quadrado. Não podemos esquecer do denominador y, tá? Beleza. Mas quem é x ao quadrado mais y ao quadrado? É o h ao quadrado. Então, eu posso fazer assim, ó. A ao quadrado é igual a h ao quadrado sobre x, isso elevado ao quadrado, mais h ao quadrado sobre y, isso elevado ao quadrado aqui, né? Beleza, vamos calcular aqui a potência, né? A ao quadrado é igual o h ao quadrado elevado ao quadrado dá h à quarta sobre x ao quadrado, mais
o h ao quadrado vezes o h elevado ao quadrado, h à quarta, sobre o y ao quadrado. Tirar o mínimo múltiplo comum, só que agora eu vou tirar de toda a minha equação. E aí eu posso desprezar o denominador. Ora, o mínimo múltiplo comum de x ao quadrado e y ao quadrado é x ao quadrado e y ao quadrado. Tá? Então, eu vou dividir aqui, ó, a minha expressão toda, né? Eu vou trabalhar com o mínimo múltiplo comum como sendo x ao quadrado e y ao quadrado, que é o x ao quadrado e y ao quadrado. Então, observe o seguinte, se o MMC é isso tudo, eu vou pegar e dividir, ó. X ao quadrado, x ao quadrado, y ao quadrado dividido por 1 dá x ao quadrado, y ao quadrado. Que multiplicado por a ao quadrado, então vai ficar a ao quadrado vezes, eu posso até escrever assim, ó, x vezes y, e vocês vão entender por que eu estou escrevendo. Ao quadrado é a mesma coisa. Isso é igual a quê? X ao quadrado, y ao quadrado, dividido por x ao quadrado, vai dar y ao quadrado. E aí eu coloco y ao quadrado vezes h à quarta, mais x ao quadrado, y ao quadrado, dividido por y ao quadrado, vai dar x ao quadrado. X ao quadrado, eu posso melhorar isso, multiplicando ali, né? Vai ficar x ao quadrado, h à quarta. Posso colocar em evidência o h à quarta e, ao mesmo tempo, observe o seguinte, eu tenho x vezes y ao quadrado. Quem é x vezes y? Vamos observar? BC é igual a x vezes y. Então, eu posso fazer assim, ó, a ao quadrado vezes b vezes c ao quadrado. Isto é igual a quem? Vou colocar o h ao quadrado e vou colocar em ordem o x e o y aqui, o x em primeira ordem aqui, tá? Vou colocar o h à quarta em evidência. Vou escrever na ordem. Não é nada fora do normal. X ao quadrado mais y ao quadrado. Beleza, mas x ao quadrado mais y ao quadrado, quem é? Olha lá. É o h ao quadrado. E aí a gente pode escrever tudo isso aqui, ó. A vezes b vezes c, tudo dentro de um parêntese só, né? E aqui eu fiquei com h à quarta vezes esse termo aqui, na verdade, quem é? X ao quadrado mais y ao quadrado é o h ao quadrado. E note que h à quarta vezes h ao quadrado dá h à sexta. Então, ó, ABC ao quadrado é h à sexta. E o h à sexta a gente pode escrever ele de uma forma diferente. De que forma que a gente pode escrever o h à sexta? A gente pode escrever o h à sexta como o h ao cubo elevado ao quadrado. Então, ó, acompanhe comigo. ABC ao quadrado é igual a h ao cubo elevado ao quadrado. Se eu extraio a raiz de tudo aqui, ó, olha o que acontece. Eu vou ter que o h ao cubo é a vezes b vezes c. Está aí a relação que nós precisávamos provar que ela existe aí, mais uma nova relação no triângulo retângulo. Pessoal, se vocês gostaram da exposição e acompanharam até o final, peço que deixe o like, compartilhe. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, dê essa força, apoie essa iniciativa, isso vai ajudar muito. Faça algum comentário, isso é muito interessante para o canal, vai fazer com que o canal cresça cada vez mais. Muito obrigado pela participação de vocês e até a próxima videoaula.